Olá, irmãos, graça e paz. Nós vamos aguardar que as pessoas estarem entrando. Melhor no Instagram? Só dá de fazer no Instagram. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos aguardar que os nossos seguidores entrem e vamos aguardar também o nosso convidado de hoje. E vamos dar início. Vamos dar início ao nosso áudio. Você tá colocando isso aqui assim, ó, puxar mais ela para trás, aqui atrás, isso. Algumas pessoas já estão entrando, vamos aguardar o convidado entrar. São 20 horas e 59 minutos. Estamos esperando o nosso convidado. Assim que ele entrar, nós vamos dar início à nossa live de hoje. Rogério, o som tá bom, Rogério? Alô, alguém pode me informar se o som está chegando bem, a imagem? Aqui tá bom. O som tá bom, Bertino? Tá. Bem bom. Tá ótimo. Jamil, você já está por aí, você precisa me mandar o convite. Oi, doutora Malaquias, eu fico muito contente quando você está aí do outro lado da telinha. Jamil, você já está por aí, você precisa me mandar o convite. Tira só esse vaso daqui, eu acho que impede um pouco. Jamil, manda o convite para você poder entrar.
Olá, Jamil. Tudo bem, pastor? Como é que vai? Tudo bem, Eu, graças a eu, eu Deus. estava aqui enviando, circulando por aqui, porque estava travando a live aqui. Eu não sei se o horário é um horário em que deve ter já uma sobretaxa É, de... aqui também estava travando. Uma boa noite, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Eu quero dizer para você que para mim é uma alegria muito grande. Eu vejo algo do céu através da sua vida e eu sei que você tem um assunto rico. Antes que você fale do seu assunto, eu quero te fazer lembrar que eu estava pastoreando uma igreja num bairro chamado Bairro das Nações, em Balneário Camboriú, e as tuas duas crianças eram os meus obreiros. Eu tinha a alegria de chegar ali, às vezes, eu ia a esta igreja. Foi uma fase muito difícil da minha vida, onde eu tinha perdido a renda, tinha perdido aquilo que eu tinha conquistado, e eu ia de ônibus da Praiano ali, e muitas vezes eu fui ali chorando, mas eu tinha a alegria de encontrar os teus dois filhos ali, e fizeram uma diferença para mim incrível. Os meus obreiros eram duas crianças que, por coincidência, hoje eu tenho a alegria de falar com o pai deles. Mande um abraço para as duas crianças. Hoje eles já são adultos, são casados. Isso já faz de 25 a 30 anos. Mas eu louvo a Deus pela tua vida. Eu tenho uma outra coisa para contar para você também. Eu fiquei muito feliz quando você, depois de 25, 30 anos, você ainda tinha uma gratidão. Gratidão é um dom que poucas pessoas têm. Você cuida da base, você cuida daquelas pessoas que lhe foram preciosas, aquelas pessoas que lhe foram caras. E quando, no momento que você fez aquele livro, com grandes personalidades ali te ajudando, inclusive pastores de muito nome na nossa nação, você não esqueceu do pequeno começo, do princípiozinho, onde a gente também teve uma participação. Você colocou meu nome no teu livro. Eu fiquei assim de veras lisonjeado. Eu sei que eu não mereço isso, mas que Deus honra quem Ele quer e Deus coloca gratidão no coração da pessoa que Ele quer. E naquele momento que eu fui fazer o curso ali, o Mastermind em Blumenau, você foi de uma gentileza sem igual para comigo, para com a minha filha, para os meninos que eu levei aqui da Fluipress. Então, eu só agradecimento. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu queria que você tivesse a liberdade de colocar aquilo que você tem no seu coração. Eu sei que você hoje é uma personalidade do Brasil e fora dele. Eu sei que você conquistou muitas coisas e eu quero te dizer que eu te admiro muito, que você tem sido uma bênção na minha vida e que bom que você é assim. Eu agradeço a Deus pela tua vida, a tua esposa também muito maravilhosa. Que Deus te abençoe. Jamil, eu queria que você colocasse, eu quero mais ouvir hoje. Eu sou falador também, mas eu já queria ouvir porque quando o rei está falando, o estudo tem que se dobrar. Pastor, primeiro eu quero cumprimentar o pastor com a paz do Senhor. E a palavra paz quer dizer encontre o centro de si mesmo. Não foi por acaso que o nosso mestre Jesus Cristo nos ensinou esse cumprimento, a paz. Então, quando nós falamos a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, nós estamos dizendo para outra pessoa, encontre o centro de si mesmo através de Cristo, através de Jesus, através do nosso Senhor. O Senhor quer dizer aquele que indica o caminho. E isso eu aprendi com o pastor muito, porque está aqui o livro. Esse é o livro Os 12 Segredos de Jesus. São 12 eu queria que você mostrasse a página que eu estou inserido aí. Está aqui em agradecimentos especiais e o número 1. O número 1 dos agradecimentos especiais está aqui. Ó. Onde é que estão os agradecimentos especiais? Jesus, desapareceu. Por favor, deixa subir daí. Não vai subir aqui, ó. Está aqui, ó. Agradecimentos especiais, está aqui, ó. Quem fala sobre todas as famílias, tal, e quem falei primeiro sobre os livros, né? E a quem o pastor está aqui, ó.
ao pastor Evaldo Coelho, pelas primeiras conduções nos mistérios bíblicos. Que coisa linda, cara. Você é um lorde mesmo. Você é um E cavalheiro. Que coisa linda. esse livro ele aparece aí espelhado, porque com Sim. a live, Às 12. os 12 segredos de Jesus. São os Que coisa. 12 pilares da liderança de Jesus. Aí, como é uma editora muito grande, essa editora, a Companhia Editora Nacional, é da família do Monteiro Lobato, aquele escritor bastante famoso Sim. no Brasil. Então, eles pegaram e tiraram a palavra liderança, que eles disseram assim, Jamil, se ficar só os 12 segredos do Jesus, fica mais captador de atenção. Então, mas os 12 segredos da liderança de Jesus que se Glória a Deus, que trata coisa aqui, linda. que é a liderança de Jesus Cristo. Então, esse livro ficou muito tempo entre os 10 mais vendidos da lista da Veja, e a Veja é a grande vitrine, por muito tempo, aí a grande vitrine dos livros mais vendidos, seu nome está lá junto, como o primeiro a me falar. Eu nasci evangélico, sou evangélico até hoje, mas vinha daquela escola um pouco mais rígida, daquelas escolas que todos nós viemos, né? Somos filhos das igrejas tradicionais. E quando eu o conheci, eu tinha 23, 24 anos, e o senhor me orientou muito em ter um olhar mais amplo sobre a Bíblia. Por isso que, quando nós fomos escrever isso aqui, fiz questão de homenageá-lo, pastor Evaldo, por isso a honra de estar aqui. Quero cumprimentar a irmã Albertina, o Júnior também, porque a sua família sempre foi de uma gentileza para comigo, de um carinho. Alessandra, Alessandra está assistindo a live. Está assistindo a live aqui. Tá assistindo a live. Que coisa. Eu falei com ela há poucos minutos aqui, também mandando mensagem para ela. E acabo de ver aqui embaixo o pastor Saulo, que é pastor Saulo, ele é teu fanzaço. Quem não é, né? Que eu tenho um carinho, uma admiração, e temos uma estrada juntos. Ou seja, eu, o pastor Evaldo, o pastor Saulo, nós não somos companheiros de uma viagem, né, pastor? Nós somos companheiros de um destino. E esse destino é o destino de irmos um dia morar. O irmão Osório aí, ó. Teu fã. Olha, Osório foi meu patrão há muito tempo, um dos grandes clientes que eu tive, um homem extraordinário. E, pastor, é assim, dizem que quando o discípulo vai entrevistar o mestre, ele já fica nervoso e coloca um conteúdo emocional muito grande nas perguntas. E discípulo quer dizer aquele que aprende e segue. E quando o discípulo vai conversar e é entrevistado pelo mestre, então eu estou aqui com conteúdo extra na minha fala, que é o conteúdo da emoção, de estarmos aqui quase mais de um quarto de século depois, conversando sobre um item que eu aprendi com o senhor lá atrás. O senhor uma vez me explicou, Jamil, a mensagem central de cada um. O senhor me disse, João Batista tinha uma mensagem central, que era arrependei-vos. Então, eu tenho uma mensagem central. Eu sou um pastor não convencional. Eu sou um homem que prega a liderança, mas prega não no sentido eclesiástico. Eu sou alguém que tem uma causa, e a minha causa é transformar as pessoas em líderes, empreendedores socialmente responsáveis, onde nós possamos construir uma massa crítica neste país, a ponto de nós chegarmos ao Conselho Nacional, chegarmos ao Planalto Central do Brasil e termos alguém que tenha essa virtude da liderança cristã. Porque Jesus foi o homem mais notável que nós tivemos sobre a Terra, o mestre dos mestres. É exatamente isso que eu abordo aqui, pelo um viés histórico. Tem um homem chamado Ernest Renan. Ernest Renan foi presidente da Academia Francesa de Letras
por volta de 1875, quando ele assumiu, e ele era contemporâneo de Napoleão, da era napoleônica. Ele foi contemporâneo de Friedrich Nietzsche, o alemão desesperado que escreveu, assim falava Zaratustra, que foi o filósofo que escreveu aquele livro abominável, Eu Matei Deus. Ele dizia, matamos Deus, e agora o que faremos? Quem acenderá as luzes do firmamento? Quem vai ensinar os pássaros a voar? E criou-se aquela solidão, aquela França dramática, aquela Alemanha dramática que foi influenciando toda a Europa, a ponto dele tornar-se o filósofo. Friedrich Nietzsche tornou-se o filósofo de cabeceira de Adolf Hitler, que acabou com aquele discurso dele tão translocado que fez o século XX ser encharcado de sangue. Então, Ernest Renan era dessa época, desse mundo, desse meio, dessa mente maestra, e ele era um racional. E casou, começou a namorar com uma moça que era cristã. E ela disse, para você poder me namorar, para que a gente possa continuar, você tem que ler o Novo Testamento. Porque se você não ler, você é um intelectual. Eu te respeito como intelectual. Você é um pensador, você é um filósofo, e eu te respeito como filósofo. Mas eu não posso te respeitar se você vir falar contra Jesus sem conhecer Jesus. E ele leu o Novo Testamento como um pesquisador. E quando ele terminou, ele disse, as mais belas páginas escritas nas folhas da história humana foi a história de Jesus Cristo. Tornou-se ele não só cristão, como também um dos biógrafos de Jesus Cristo, que escreveu coisa linda, escreveu um livro, A Vida de Jesus, um dos maiores intelectuais do final do século XIX. Ele escreveu sobre a vida de Jesus. Então, quem conheceu Jesus, esse mestre maravilhoso, quem olha Jesus não pelo ponto de vista da fé, mas pelo ponto de vista da estrutura histórica, quem olha Jesus por esse prisma se apaixona também por Jesus. Porque quando a gente olha pelo ponto de vista da fé, a fé é crer. Onde termina a razão, começa a fé. Aqui termina a racionalidade e começa a fé. Mas quando a gente começa a olhar pelo olhar humano, Jesus Cristo não nasceu em palácio. Jesus Cristo não nasceu na riqueza. Jesus Cristo não teve um nascimento épico do ponto de vista da materialidade. Muito pelo contrário, ele nasceu numa estrebaria, no meio dos animais. Ele nunca andou mais que 300 quilômetros longe da sua aldeia natal. Ele nunca esteve na frente de nenhum reino, ele nunca esteve na frente de nenhum exército, ele nunca teve seu nome ligado à grandiosidade. No entanto, nem todos os reis que já reinaram, nem todos os guerreiros que já guerrearam, nem todos os navios que já singraram nos mares fizeram tanto pela história humana quanto Jesus Cristo como líder. Ele é o maior de todos. Ele tem a liderança maior. Todas as agendas se adequam a ele. E quando todas as agendas se adequam a uma agenda, é porque essa é a maior liderança. Jamil, eu sei que você tem um espírito aprendiz, basta o teu currículo, e eu queria pontuar uma coisa muito interessante. A Bíblia Sagrada, a parte do Novo Testamento, ela poderia ser lida ininterruptamente em 18 horas. Em menos de um dia, se você lesse ela corrida, você leria em 18 horas. Por que eu sei isso? Porque aquela Bíblia em áudio foi gravada em 18 horas. Então, tem um acesso de informações que você poderia adquiri-lo em 18 horas. Então, é uma coisa muito linda. Você falou da palavra paz, Jamil. O seu ponto de vista foi tremendo, mas também conheço um ponto de vista no sentido etimológico. A palavra, a etimologia da palavra diz que paz é ausência de guerra. Eu pensei que paz era shalom.
Mas paz, no Novo Testamento, toda vez que aparecer a palavra paz, é ausência de guerra. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, graça e paz, a palavra graça, eu pensava antes, Jabi, eu fui ignorante e continuo sendo ignorante de algumas coisas. Eu pensei que quando o apóstolo Paulo falava graça e paz, ele dizia assim, paz, shalom para os judeus, porque a igreja era mista, e graça da dispensação da graça. Eu estava totalmente enganado. A palavra paz é ausência de guerra e a palavra graça é alegria. Então, quando eu dou uma saudação de graça e paz, eu digo, nós estamos bem, não estamos em guerra, e eu estou alegre com você. É um negócio muito bacana. O que você acha? Muito lindo. A palavra diz isso, o grego diz isso. É, Todas as vezes, sem exceção. Pastor, nós somos eternos aprendizes. Mas antes de comentar isso, aqui tem alguém aqui que está dizendo assim, ó, pede para dar aviãozinho nesse conteúdo aí, por favor. Como é que se dá aviãozinho? Você tem que ir lá no coraçãozinho, apertar o coraçãozinho, porque daí vai dando o algoritmo aí e o Instagram vai entendendo que esse assunto tem relevância, ele começa a mostrar para todo então, mundo. Muito aviãozinho aí, pessoal. Muito então vai aviãozinho. lá. Isso, vai no coraçãozinho para dar algoritmo. E vai no aviãozinho você aperta, ele vai ir lá para uma lista. Convida no mínimo 5 pessoas lá para assistir. E marca mais 5 aí dentro do teu comando aqui. Você rapidamente está acionando 10 pessoas. Se nós estamos em 40 vezes 10, nós já estamos acionando 400 pessoas. Jabil, eu fiquei apaixonado pelo assunto do elefante. Veja se você consegue, em 5 minutos, eu sei que você tem um texto muito grande aí, veja se você consegue passar para os meus meninos aqui, que eles são admiradores da palavra do conhecimento. Eu falo já, pastor, se o senhor me deixar eu pegar, porque eu gostei muito também vamos deixar isso no estacionamento e o bispo me traz novamente, o pastor me traz novamente esse assunto do elefante. O que é bonito, olha só, graça e paz quer dizer estamos ausência de guerra e alegria. E alegres. E a alegria de viver é a coisa mais linda do mundo, porque a existência humana ela é tão árida. Se a gente não conseguir colocar um pouquinho de alegria de viver, você vê como é poético o cristianismo, né? Então, eu tive a preocupação de pesquisar todas as palavras graça no Novo Testamento e todas as palavras paz, para ver se em algum momento era aliança e se em algum momento era shalom. E não, sempre ausência de guerra e alegria. Olha, a alegria de viver. Então, essa beleza que Jesus deu, ele que transformou os entardeceres da Galileia num grande ódio do ocaso, ele que transformou as pescarias do Tiberíades em grandes lições de serenidade, ele que pegou um grão de mostarda e fez do grão de mostarda a mais bela parábola sobre a maravilha da certeza, que fez homens comuns como eu e o pastor conseguir enxergar o invisível, porque o que é a fé se não enxergar o invisível como se fosse visível, enxergar aquilo que não existe como se já existisse. Então, seguir o cristianismo é ter uma experiência poética na vida. E isso é bonito. Isso é bonito, porque a poesia, a filosofia veio para nós para trazer a esperança, que é o grande legado do cristianismo, é a esperança. E por que lá diz na Bíblia a esperança não traz confusão? Porque ela faz a gente olhar a vida em perspectiva. E quem olha a vida em perspectiva vê que a vida tem muitas saídas, nunca é o fim, sempre tem mais alternativas. E ela é irmã da tribulação. São almas gêmeas. Porque a tribulação é que produz a paciência, e a paciência produz a perseverança, né? Elas são almas gêmeas. Então, essa live tinha que ter 10 horas, Jabil. Esse posto de conhecimento aí, nós temos que ter 10 horas. Você falou um negócio lindo aí, eu queria compartilhar com as pessoas que estão com você, que gostam muito de aprender. Vou procurar ser rápido. Você falou um grão de mostarda. A Bíblia diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, transportareis monte. Esta palavra grão, Jamil, é cocos ou coquinos. Não é um grão de cereal. Ela é um ovo de um animal chamado cochomila, de um inseto chamado cochomila. Ela põe aquele ovo, ela bota aquele ovo
para gerar um filhote. Mas os químicos iam lá com uma ferramentazinha e tirava aquele ovo, porque aquele ovo é que tingia, fazia a roupa escarlate e a roupa carmesim. Era com aquele ovo daquela cochonilha que era tingida a roupa dos reis e do sacerdote. Aquela veste dourada que os bispos católicos usam, escarlate e carmesim, inicialmente era daquele animalzinho chamado cochonilha. E ela dava num pau, num madeiro verde. Aí, isso está dizendo assim, ó, se você olhasse para aquele ovo, daquele pequeno inseto, você teria capacidade de transportar o monte. No caso, ele apontou para Jesus. Se você olhasse naquele ovo, naquele projeto, lá naquele madeiro, você poderia ungir e criar reis e sacerdotes, porque a roupa do sacerdote era tingida com aquele ovo, e você, então, poderia transportar os montes. É um negócio muito lindo. Qualquer ponto de vista que a gente veja, que a gente olhe o cristianismo, é um encantamento. A vida fica muito encantadora com o ponto de vista cristão. Eu fico empolgado. É empolgante. Interessante que eu conheço a Jesus vamos dizer assim, há quase 50 anos, e eu estou mais empolgado agora. Olha que coisa mais linda isso, né? Pastor, e às vezes eu lhe chamo de bispo, porque para mim o senhor é um bispo, né? Aliás, bispo quer dizer vigilante. Presbítero também significa, a raiz da palavra etimológica significa ancião, ou presbítero, que era a mesma palavra ancião. É a que melhor se aplica. Eu gosto mais da palavra bispo do que de apóstolo. Que apóstolo restringe muito as pessoas que andaram com Jesus, etc. Mas o bispo não, o bispo está totalmente correto, o presbítero. Porque o bispo é o vigilante, né? Aquele que vigia. Então, se o vigilante não cuidar. Travou um pouquinho. Voltou. Tem muita gente usando. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. E eu estou gostando que está todo mundo ali no coraçãozinho ali, tá bom? Mas estão teclando? Eu não estou vendo aqui. Eu estou vendo nos coraçãozinhos aqui, os coraçãozinhos bombando. Que maravilha. Então vamos clicar muito. Vamos mostrar, levar... Porque isso é um jeito de evangelizar. Evangelizar é mostrar a boa nova que o Filho de Deus já nasceu na Terra, né? Então, é espalhar essa boa notícia. E o pastor, o bispo Evaldo, pastor Evaldo falou assim... Chama como quiser, meu irmão. Tudo que acrescentar aí, eu estou recebendo. Fala sobre o elefante. O elefante são desses animais muito peculiares na Terra, né? Porque ele não sabe a força que tem, né? Ele tem a capacidade neural dele é 5 vezes mais que a capacidade neural do ser humano. Por isso que se chama memória de elefante, porque os neurônios são iguais. Ele lembra de coisas lá da infância. É por isso que quando se pega um elefante, quando ele é filhote, amarra uma corrente aqui e amarra numa árvore. Aí, quando ele vai sair, ele senta no tornozelo. Depois de alguns dias, se coloca apenas uma cordinha ali, só para ele sentir, e ele não vai longe. E ele passa, por isso que no tempo em que a gente via elefantes em circo, via eles andando nas ruas, desfilando nas ruas da cidade com uma cordinha. Porque ele sempre pensava que se ele fosse mais longe do que aquilo ali, ele levaria aquela pancada no tornozelo. Ou seja, você falou que ele é diferente do ser humano. Achei muito boa a tua colocação. Coloca de novo. Porque ele tem 5 vezes mais neurônios que o ser humano. Ou seja, a capacidade mental dele, em tese, é 5 vezes mais que o ser humano. Mas ele não tem a tradução da voz, ele não consegue traduzir isso em sons audíveis e criativos como o ser humano, porque o ser humano conseguiu sobreviver, nunca se extinguiu desde que foi criado, e nós tivemos poucos animais nesse sentido, porque conseguiu sempre se viver em comunidade. Os animais que não desapareceram foram os animais que, de alguma maneira,
foram sendo cuidados com a presença dos homens, porque senão os próprios predadores acabavam diminuindo eles e acabando com eles. Aqui, o ser humano se organizou através da fala. Agora, por que o ser humano tem angústia? Porque ele tem a consciência da morte. Isso. Essa consciência da morte que traz para o ser humano a angústia existencial. E aí é que entra a beleza do cristianismo. A beleza do cristianismo traz essas virtudes. O que é a virtude? A virtude é a capacidade de nós traduzirmos o nosso pensamento em bons sentimentos e boas ações. Ou seja, é o que consegue canalizar o instinto, que sempre é animalesco, é reptiliano, em obras mais suaves, em obras belas, e por isso que as 3 virtudes cardeais que a Bíblia traz é a fé, a esperança e o amor. Tá? A fé, que é o que faz com que o ser humano consiga ver o Criador, por isso a fé é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós nos desconectamos de Deus sem fé. Então, essa virtude cardeal faz com que a gente veja o Criador. A esperança, que é a mola propulsora do ser humano, que acaba sendo como um archote, como um iluminador, como uma chama, como uma tocha, a nos guiar para o futuro. Se o ser humano morrer a esperança dentro dele, ele começa a morrer antes de deitar. Tem uma máxima que diz que, escrito num túmulo, num cemitério em Londres, que diz assim: morreu aos 30, enterrado aos 60. Porque sem esperança... Meu Deus! Você leva uma vida, você é capaz de viver metade da vida sem experimentar o sabor da vida. Então, a esperança faz com que o ser humano mantenha viva a chama acesa em direção à eternidade. Mas aí o apóstolo Paulo disse o quê? Das 3 virtudes cardeais, a maior é o amor. Porque o amor é a tradução da caridade. E a caridade é o que promove toda essa humanidade, essa solidariedade, essa redenção. A caridade que faz com que nós possamos cuidar um dos outros. No caso, o elefante ele tem 5 vezes mais a memória do que o ser humano, mas ele vai para o seu cemitério por instinto? Ele vai por instinto, porque ele consegue por ter essa capacidade neural, ele sabe quando a sua vida está se findando. Então, ele se recolhe para um lugar aonde ele possa morrer em paz. Ou seja, no final da sua vida, ele busca a paz entre os seus. Aquilo que o senhor falou quando começou aqui, pastor, bispo, sobre não perder a raiz. Porque se a gente perder a raiz, se a gente perder a base, nós perdemos o principal endereço de nossas vidas, que é o endereço de si mesmo. Já viu que coisa linda de Jesus? Ele fez uma santa ceia e ele levantou o cálice e disse assim: este cálice é o cálice da nova aliança. E a palavra aliança, veja que lindo, pastor irmão Jamil. A palavra aliança significa diateque, que significa testamento. Então ele diz: esse cálice aqui é o Novo Testamento. Se você levantar o cálice, você está no meu testamento. E quando eu leio a Bíblia, eu leio o testamento. Porque Jesus é o meu irmão mais velho e eu sou o irmão mais moço. E eu vou ter a mesma herança que ele tem, porque está descrito que Deus tinha um filho unigênito, mas agora ele passou a ter o primogênito de muitos irmãos. Então, cada vez que eu levanto o cálice, eu estou dizendo assim: eu estou no testamento de Jesus. Veja que coisa linda. Se eu estou no testamento de Jesus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Deus. Então, às vezes a gente não está feliz porque a gente não conhece essas coisas. Então, testamento significa o desejo do morto, que só pode ser aberto, um testamento, quando a certidão de óbito é lavrada. Quando alguém tem uma certidão de óbito, você pode a família pode ir no cartório, através do seu advogado, e ver quais são os seus direitos.
Quando Jesus morreu, a certidão de óbito foi lançada. E agora eu preciso ver meus direitos. Onde estão minhas propriedades? Que coisa linda, né, cara? Que coisa linda. Esse Jesus é tremendo, cara. Eu costumo dizer sempre que a grande contribuição de Jesus para todos nós é a salvação do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista da nossa fé, que sem a fé fica tudo sem sentido, que é impossível enxergar a Deus, se relacionar com Deus. É o que o apóstolo Paulo nos fala lá, né? Que foi um dos homens extraordinários da história humana, né? Era um sábio, filósofo, um homem pensador, organizativo, tinha espírito guerreiro. Paulo foi fenomenal, um dos maiores oradores. Eu o reputo muito mais eloquente do que Cícero, do que Califas. Por quê? Porque ele sabia falar para as várias nacionalidades e ele sabia atingir os vários níveis. Ele dizia, para os sábios eu sei falar como sábios, para os ricos eu sei falar como rico, para os simples eu sei falar como simples. Ou seja, ele tinha uma capacidade de adequar a sua comunicação como poucos. Então ele foi um dos homens mais sábios, um dos oradores mais eloquentes e uma das mentalidades mais calibradas que existiu na face humana. Sem sombra de dúvida, quando a gente olha depois de Jesus Cristo, a gente sempre vai localizar em Paulo como o maior homem do primeiro milênio e depois como o maior homem do segundo milênio, porque o eco da sua organização chegou até nós, e nós podemos dizer que ele é o homem do terceiro milênio, porque ele deixou todos os passo a passo, os protocolos, os procedimentos organizativos que conseguiu organizar o cristianismo na Terra, que é a maior instituição do planeta. A ponto de hoje nós termos em torno de 3 bilhões de seres humanos que seguem esta filosofia, esta crença. Falando do ponto de vista gerencial, né? Do ponto de vista espiritual, nós temos 3 bilhões de pessoas. Do ponto de vista gerencial, ele afeta quase 7 bilhões de seres humanos. Por quê? Porque toda a humanidade da Terra se adequa ao calendário cristão, né? ao cristianismo. Qual é o maior feriado da Terra? É o Natal. Quem é que nasceu no Natal? Jesus Cristo. Qual é o segundo maior feriado que nós temos, maior que o Ramadã, inclusive? É a Páscoa. Então, do ponto de vista gerencial, o cristianismo é extraordinário. Do ponto de vista espiritual, aí ele é belo, né? Porque daí a morte venceu a vida, né? Aí é belíssimo. Já viu? Esse cara que você está citando aí, provavelmente ele era um homem de baixa estatura, talvez 1,50 m. Ele era tão fera que ele fabricava tendas. E eu, por ignorância, achei que a tenda que ele fabricava era uma tenda de pelo de cabra, uma tenda de moradia. Na realidade, ele não fabricava tenda de pelo de cabra para moradia, mas ele fazia o manto para as pessoas orar. Porque também, se ele era um missionário itinerante, ele não podia andar com vários sacos de pele de cabra. Então, ele andava com fio de sisal. E ele fazia o manto para as pessoas se cobrirem na oração. Aquela, quando você entrar no seu quarto, ora, que teu pai que vê em secreto te recompensará. Andando no deserto, a casa, a capa, o quarto, o armário, era o manto que ele fazia. Que gigante, né, cara? Fabricando mantos de oração. Esse Paulo é demais, cara. E um homem que era dos palácios, né? Ele era da alta elite, né? Ele era da alta elite, ele realmente fazia parte do sinédrio. Para quem não está muito habituado com essa linguagem judia, é como se fosse assim, ele fazia parte do STF, da estrutura organizacional de Israel. E ele conseguiu aí cravar o seu nome na história, imortalizar pela sua capacidade de organizar. Ele perdeu de conhecer Jesus por 6 meses. Ele fez a universidade dele em Antioquia, na Síria.
E ele se formou doutor lá, né? Ele fez doutorado ali e veio. Quando ele veio, ele tinha perdido Jesus. Jesus tinha passado, fazia 6 meses. Aí ele correu atrás do prejuízo. Um homem sábio corre atrás do prejuízo. Não importa se perdeu ali, ele consegue. Correu atrás, cara. 6 meses atrasado. O bispo, isso que o senhor falou agora sobre o homem sábio, aplicação, correr atrás do prejuízo, isso é o que eu trato aqui nesse livro, junto com um homem que tem a expressão nacional, que é o bispo Robson Rodovalho, que é fundador de uma igreja bem conhecida, chamada Sara Nossa Terra, e que é hoje um dos homens aí que está muito próximo ao presidente da República. Nós falávamos sobre isso, sobre como fazer o cristianismo ser aplicado com essas virtudes na liderança, que na hora de tomar uma decisão, a gente consiga tomar uma decisão baseado numa fonte, porque quando você começa a tomar decisões baseado no ambiente, você começa a decidir errado. Então, se você decide baseado em fonte, e esta fonte é uma fonte pura e limpa, porque nós temos que cuidar muito da fonte, né? Temos que cuidar muito da fonte, porque uma fonte envenenada envenena a represa, e a represa envenenada pode matar uma cidade. A gente tem que cuidar muito disso. Então, se a gente conseguir tomar decisões, porque eu me lembro quando eu li aquele livro extraordinário que dizia assim, em meus passos, o que faria Jesus? Maravilhoso. Maravilhoso. Sempre é muito difícil, porque Jesus era muito perfeito, né? Do ponto de vista assim, deixa eu decidir agora igual a Jesus. Né? Até porque a vida tem muitas nuances. Né? Agora, se eu conseguir pegar aquela fonte e dizer assim, bom, eu vou dar um benchmark aqui, eu não vou fazer um Ctrl+C, mas eu vou pegar elementos do que Jesus decidia, eu vou pegar essas virtudes dele, essa capacidade de ter o pulso firme, que Jesus sempre foi um homem de pulso muito firme, eu vou pegar essa generosidade do seu coração e eu vou começar a pensar aqui na imortalidade da alma. Então, eu tenho que ser pulso firme, eu tenho que ser generoso, eu não posso perder de vista a eternidade. Então, eu tenho elementos para tomar decisões que você não vai nunca se perder na hora de decidir. Eu me lembro do dia que eu pisei no átrio do Palácio Rio Branco, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu posso até alargar a minha moral, porque moral é normas do bem viver. Mas a minha ética eu não vou mexer 1 milímetro. Então, eu fiquei 4 anos e pouco na frente da chefia de gabinete da Secretaria da Casa Civil de Ribeirão Preto, que é uma cidade gigante, cidade com mais de 1 milhão de habitantes, convive com em torno de 1.200.000 habitantes por dia, uma cidade que é uma das cidades mais ricas do Brasil, é a 19ª cidade mais rica. O senhor vem aqui no meu aniversário de 50 anos, esteve aqui, conheceu a nossa estrutura aqui. Eu sempre, na hora de decidir, eu sabia, eu posso até alargar, porque na arte política, às vezes, você senta com o bandido e com o pastor e com o padre na mesma mesa, né? E você tem que sentar, porque tudo isso faz parte de uma comunidade. Mas a ética, e a palavra ética quer dizer o esteio da casa, a sustentação da casa, a ética, eu não vou arrefecer 1 milímetro. Por isso que eu entrei com a camisa limpa e saí com a camisa limpa. Por isso, sim, porque eu tinha fonte segura. Eu sabia, sim, o que ia fazer. Eu não agia de qualquer maneira. Então, quando o ser humano tem fonte de decisões, ele decide com muito mais força, com muito mais galhardia, com muito mais segurança. É a paz das decisões tomadas, né? Jamil, eu tenho esse livro que você me mandou, muito obrigado. Eu também tenho aquele troféu que eu guardo com muito carinho, que era o do comendador da turma, que diz? Comendador da turma. O senhor é comendador mastermind, comendador mente mestra. Glória a Deus. Mas eu queria saber onde é que compra esse livro maravilhoso aí. Esse livro aqui se encontra na internet, é o caminho mais fácil. Os 12 Segredos de Jesus, Jamil Albuquerque, rapidamente se chega, ele está muito bem vendido na internet. É o melhor caminho, é o mais fácil atualmente para se comprar.
Então, é só chegar, a Amazon vende, a Saraiva vende, a Cultura vende, as grandes livrarias do país têm ele para vender. Então, é um livro bem acessível. E no final de cada capítulo, tem uma série de ações práticas, tem uma série de exercícios para você aplicar e começar a montar a sua mente mestra, a sua assembleia de vozes, quem você ouve, porque quem nós ouvimos determina muito quem nós somos. Por exemplo, eu na minha assembleia de vozes, nas 12 pessoas que eu escuto, o senhor está entre elas. Por quê? Porque foi uma das primeiras pessoas que me influenciou de forma muito intensa na minha caminhada, na minha retomada de convivência com Jesus Cristo. Jamil, eu queria deixar uma palavra de conforto, porque eu acho que esse é o nosso papel. Você citou o Paulo estava ensinando na sinagoga, aquela mente mestra, como você diz aí, foi rejeitada, porque ele falava de algo que quebrava a religião. Então ele foi rejeitado ali. Ele foi dar aula numa escola de filosofia. Éfeso tinha 2 escolas muito grandes, de medicina e de filosofia. E ele foi dar aula de filosofia, porque quando uma porta se fecha, Deus abre uma outra. E ele fez um discípulo chamado Epáfras, que é o mesmo Epafrodito. Esse cara foi o cara que evangelizou a Ásia, que estabeleceu aquelas igrejas, não foi o Paulo, foi o Epáfras. E ele ganhou no momento de pandemia, na sua pandemia, do seu terror, ele fez as aulas ali na escola de um homem chamado Tirano. Na escola de Tirano, ele conseguiu fazer um discípulo, entre outros, maravilhoso, que chama-se Epafrodito. Então, você veja que coisa linda. Este esmagam, o homem de Deus, quando é esmagado, ele sai pelo ladrão e ele se estabelece num outro local com mais vigor, com mais força. Eu creio que a igreja vai passar esse momento de epidemia, Jamil, com muito mais força, fazendo novos discípulos, conquistando outros lugares em Deus. Eu creio que, no primeiro momento, eu fiquei assustado. Assim, eu confesso que eu fiquei assustado. E depois eu vi o quanto seria bom. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Pastor, esse assunto tem a vantagem da opinião é que a opinião é o espaço entre a dúvida e a certeza. Tá? Então, quando a gente emite uma opinião, você tem um espaço de dúvida e você tem um espaço de certeza. Quando eu analiso alguns dados que eu recebi, eu vejo que a pandemia, a calamidade foi superdimensionada. Existem sérias informações científicas que mostram que há uma margem de erro muito grande aí foi superdimensionada. Ou a maior? A maior. Eles falavam que ia morrer 1% da população e a estatística original era 0,1. Isso dá um gap de 10 vezes. Ontem foi domingo? Não, ontem, domingo à noite, eu via uma Manhattan Connection e eu vi aquele economista chamado Amorim, o Ricardo Amorim. Eu tive a sensação que a empresa que ele representa começou a construir uma saída para o erro. Porque você tem que notar assim, onde a espoleta é apertada, né? Onde o gatilho é acionado. Sempre você tem que olhar lá para poder desenvolver mente de leitura. Tá? Então, ontem, ele fez assim 60% do programa. Como eles são em 5 pessoas, cada um faz no máximo 20%. Ele fez 60%. E ele começou a construir uma saída para o erro. Tá? Ele disse assim, olha, se pegarmos os piores locais, que foi a Lombardia é ali no norte da Itália, só que a Lombardia de Turim é 250 quilômetros. Aqui foi um caos e aqui não foi um caos. Em 250 quilômetros é como de Itajaí a pouco mais de Rio do Sul, a Lages, Itajaí a Lages. Como é que uma coisa pode matar tanta gente em Itajaí e não ser a mesma coisa em Lages, se o vírus alcançou o planeta inteiro? Então tem ali, mas ali é o ponto mais caótico. Se pegar Nova York, que está sendo o ponto segundo mais caótico, e pegar as outras regiões onde o vírus não se estabeleceu, porque, por exemplo, Itajaí, eu estou aqui em Ribeirão Preto, o senhor está em Itajaí. Itajaí teve 2 mortes até agora.
2 mortes, né? E de pessoas que tinham doenças pré-existentes. Então, se pegar essa estatística, ele disse assim, vai ficar em torno de 0,1, que era a estatística inicial, aí eles cortaram o 0, e 0,3,5, 4. Aí a margem de erro ficou menos que 0,5%. Então, eles estão construindo já uma margem de erro, porque as coisas não foram exatamente como dizia que nós tínhamos chegado no Armagedon, né? Então, a minha visão é que a crise foi superdimensionada. Agora, foi superdimensionada por quê e por quem? Isso não é coisa de um país só. Isso é uma coisa que tem que ter muitas alianças para poder fazer isso. Talvez alguma experiência para se fazer. Porque a decisão de deixar todo mundo dentro de casa é uma decisão da Idade Média. Lá na Idade Média, que quando tinha uma epidemia, se dizia fique em casa, fique em casa, fique em casa. Então, se tomou a mesma decisão. Para fazer que experiência ainda não está bem claro, mas que a gente enxerga alguns vieses, enxerga. Então, para todos que estão aqui, 54 e 56, com eu e o senhor, 55 pessoas que estamos aqui juntos, para desenvolver a mente analítica, nós temos que desenvolver a mente analítica da seguinte ponto de visão. Primeiro é sempre duvidar. Sempre duvidar. Olha, a quem interessa isso? Depois que duvidar disso, analise. Como é que você analisa? Você sempre faz a pergunta, a quem interessa isso? A quem interessa esse discurso que está começando a construir, aí, admitir uma margem de erro? Quem é que está pedindo para que essa construção se existir? E depois agir. Então, duvidar, analisar e agir. Aí desenvolve a mente analítica. E você só vai ser grande, vai ser respeitado, as pessoas vão respeitar a sua opinião quando você tem capacidade de leitura. Capacidade de leitura não é você ficar emitindo opinião comum, do pensamento comum, do pensamento... porque tem muita gente que pensa que está pensando e não está pensando, só está repetindo. Então, com base nessas informações, eu penso que houve um superdimensionamento. Agora, foi pedagógico, que nem disse o bispo. A igreja aprendeu o valor da igreja, nós aprendemos o valor da comunidade, nós começamos a orar mais, a se apegar mais com Deus. Se fecharam os templos, mas dentro de cada igreja abriu uma nova igreja. Então, as pessoas voltaram a fazer o culto no lar, as pessoas voltaram a fazer a oração, a orar na hora da alimentação. Então, teve os benefícios muito grandes. Agora, do que vai sair do lado de lá, qual é a análise que nós temos para o lado de lá, nós temos que olhar isso com muito cuidado. Vai nascer o tal pós-capitalismo? O que será esse pós-capitalismo? O que será esse conceito do pan-religionismo que eles estão querendo dizer, que é o fast food religioso? O que é o fast food religioso? Põe na mesa e você chega aqui, pega o que você quiser e nós vamos respeitar que é uma religião. O que acontece com isso? Vai dividir muito. E tudo que é dividido é mais fácil de dominar. Então, o pan-religionismo, que é uma palavra, né? Pan quer dizer todo, né? Jogos pan-americanos, toda a América. Né? Pan é toda. Né? O pan-religionismo é um ovo de serpente. Tira a conexão das pessoas, tira a unicidade das pessoas, tira a fé única, tira o conceito de Deus único. Então, dentro desse pós-capitalismo, tem algo aí que a igreja precisa prestar atenção. Agora, se existe uma estratégia, existe uma contra-estratégia também. Né? Então, as igrejas estão acordando. Nós vemos que as igrejas não são mais subservientes como eram antigamente. As igrejas hoje entenderam que elas são protagonistas e que elas querem ser ouvidas, precisam ser ouvidas e são ouvidas. Então, hoje nós vemos uma teologia muito mais assertiva, hoje nós vemos uma teologia muito mais participativa, um cristianismo muito participativo, e eu tenho ficado feliz com o resultado. Ou seja,
do limão se fez uma limonada. Jamil, é interessante que o Papa Francisco ele marcou uma reunião global no dia 14/5/2020, 14 de maio, então daqui a menos de 30 dias. E ele marcou isso no ano passado. E acertou bem no meio da pandemia, que agora está todo mundo voltado a fazer alianças globais. Então, isso tem facilitado muito. Nós perguntamos a quem interessava esse modelo de isolamento que é mundial, foi aceitado por muitos líderes. Então, eu aponto para que dia 14/5/2020, faz 72 anos da independência de Israel, é no mesmo dia, né? É quando ela faz aniversário. Então, você que é um pensador, pense nisso. As pessoas que estão te seguindo, pense também nessa possibilidade. Eu fiquei muito feliz, Jamil, eu precisava fazer pelo menos uma com você mensal, cara. Eu vou falar para você, para mim me é custoso fazer. Eu estou sentado aqui nessa cadeira 1 hora antes, por ansiedade, estou aqui te esperando. Então, para mim, tipo assim, eu envolvi a minha noite toda. Mas a conversa com você foi tão produtiva que eu precisaria que você me desse pelo menos 1 hora mensal para nós fazer um bate-papo aqui e para você me ensinar. Porque, cara, que aprendizado, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Dentro de uns 5 minutos, mais ou menos, Jamil, a live vai sair do ar. Então, a gente já precisa deixar as considerações finais. Fiquei muito feliz que você me convidou para fazer o seu casamento. Você mandou uma passagem de avião. Cara, que coisa nobre. Por isso que sou obrigado a tirar o chapéu para você. Fazer o meu casamento 25 anos depois, né, pastor? Sim. O senhor fez o meu casamento e depois fez as bodas de prata, né? E você fez questão que eu fosse lá em Ribeirão Preto. E eu aceitei, achei tão nobre, tão lindo, que eu não tive como falar não, cara. Jamil, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e depois a qualquer momento pode sair a live do ar. E eu já quero te agradecer, cara. Tu és uma cachopa, uma mente aberta, uma sumidade. Você é demais, cara. E a tua gratidão, a tua generosidade é algo maravilhoso. Por isso que você chegou no ponto que você chegou. Eu preciso te analisar mais para aprender contigo. Como é que você chega nesse patamar tão alto? Quantas qualidades eu poderia perceber, né? E eu percebo essa aqui, a gratidão, que você gosta muito da sua base, que você admira aqueles que te foram caros, que te foram preciosos e que você não os abandona. Porque a tendência de uma pessoa, quando ela fica bem de vida, fica rica, ou ela fica muito valorizada no meio, ela esquece as bases, a simplicidade, né? E eu não sei se foi para você que eu falei que o Neymar, ele fez aquelas grandes viagens e levava 1 ou 2 amigos de infância que ele tinha como precioso para ele, como pessoas importantes na infância dele. E ele leva os caras, paga um salário, ele leva os caras para estar com eles. Ele não esquece a infância e não esquece daqueles pequenos princípios. Diferente daquele jogador que deixou o futebol e voltou de novo para a base, né? Ele foi o contrário, levou alguém da base com ele, né? O jogador voltou para lá e disse: eu não quero mais esse negócio de estar concentrando e tal, então vou voltar para a minha comunidade, vou ficar no meu meio. E ele, então, e o Neymar fez o contrário. Que coisa linda. Muito obrigado, o Jamil, por você existir, muito obrigado por você ser assim tão amável. Eu queria que você ficasse por o restinho do tempo, porque de repente a gente sai do ar. Eu quero, assim, o Jorge está pedindo para o senhor depois ali tirar um print, o Júnior, que é ele que está aí, Júnior também tira um print para ver quantas pessoas passaram pela live, e ele disse que você pode salvar e depois de salvar... Nós já estivemos com 66, 67, isso você pode multiplicar por umas 4 pessoas, provavelmente. Nós tivemos aí 300 pessoas ouvindo, porque os familiares também estão ouvindo, né? Quando você liga uma live dessa dentro de casa, você não assiste sozinho, o som, o barulho fica para mais pessoas. Então, foi uma coisa muito linda. Mas vou mandar para você sim. Você pediu para mim, como é que se diz? Salvar, né? Eu sou muito pitoco nisso, sou muito... eu estou sozinho aqui, vou ver se eu consigo. Imigrantes, né? Somos imigrantes digitais. Pastor Evaldo, o senhor, além de meu pastor, é um grande amigo, é um grande mestre, e me ensinou muito, e essa gratidão